Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís, como vocês já me conhecem, já sabem quem eu sou. E essa é a nossa videoaula de Cidadania, Moral e Ética, onde nós vamos estar continuando o conteúdo que nós já estamos estudando. Lembrando que durante essa semana vem uma série de vídeos, videoaulas que nós, professores da Escola Menino Jesus, estamos desenvolvendo, publicando para que vocês estejam assistindo e realizando as atividades, dando sequência aos conteúdos que estamos abordando nesse quarto bimestre, tá bom? Então, nesse sentido, nessa aula de hoje, nós vamos continuar estudando sobre a ética em relação a um fenômeno humano que a gente conhece como trânsito, tá? Então, a gente estudou que o trânsito é um fenômeno humano, um fenômeno, um acontecimento dentro da realidade do ser humano. E com isso, dentro desse fenômeno, nós temos uma série de condutas, sejam elas positivas, sejam negativas. Tá? E hoje nós vamos estudar especificamente sobre uma conduta que deve ser rechaçada, que deve ser combatida, que nós, através da conscientização, da educação de trânsito, vamos estar contribuindo para a melhoria da sociedade, de modo geral. Tá bom? Então vamos lá. Abram um livro, peguem um livro de vocês, Cidadania, Moral e Ética, e abram na página 76. Então, gente, até aqui nós estudamos sobre o que é o trânsito, o conceito, as relações existentes dentro desse fenômeno que é o trânsito. Nós estudamos também os direitos e deveres dos pedestres e hoje, na aula de hoje, nessa videoaula, nós vamos estudar sobre a relação que há entre os condutores de veículos, seja qual for o veículo, com uma bebida alcoólica, tá? Com a bebida alcoólica. Então, a gente sabe que bebida alcoólica e direção, trânsito, não combinam. Então, a gente vai entender por que isso não combina, tá? Álcool não combina com direção. Esse é o texto da página 76 que vocês podem estar acompanhando e entendendo melhor através dessa videoaula, tá bom? Então, vamos lá. Dar sequência a esse conteúdo e a gente vai compreender qual é essa relação entre a bebida alcoólica, o álcool, consumido pelos condutores de algum tipo de veículo, de carro, moto, caminhão, ônibus, enfim, algum veículo que pertença ao trânsito, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente pode entender essa relação, se é que há essa relação entre álcool e direção? Gente, geralmente, quando uma pessoa consome bebida alcoólica, ela se sente estimulada, tá? Sente uma força diferente, uma energia diferente, se sente mais confiante, é como se fosse um estimulante para aquela pessoa, tá? Isso causa uma adrenalina, causa um sentimento, né? Um estímulo a mais àquela pessoa. E ela se sente mais confiante, né? Se torna mais solta, enfim, são uma série de causas que acontecem no sistema humano, né? Físico, psíquico, tá? De modo geral. Então, o álcool, por vezes, ele é sim considerado, entendido como um estimulante causador de adrenalina, principalmente no trânsito, tá? A pessoa se sente mais confiante para dirigir, fazer algum tipo de manobra, tá? Causa esse tipo de sensação, de sentimento humano. Acontece, gente, que esse sentimento ele é enganoso, tá? Apesar de parecer que é uma sensação estimulante provocada pelo consumo de bebida alcoólica, essa sensação ela não passa de uma redução da nossa capacidade, né? É uma inibição, nossa capacidade motora, psíquica, né? Nossa capacidade de percepção, os nossos sentidos. Então, o consumo de bebida alcoólica acaba inibindo algumas capacidades humanas que nós teríamos se estivéssemos em nosso perfeito estado, né? Um estado fora da bebida alcoólica. Então, isso acaba gerando um problema, obviamente, né? Se a pessoa ela não está bem, física, mental, mente, ela não vai estar apta para dirigir. Então, isso é um problema. Então, com o consumo de bebida alcoólica, aquela sensação, né, de se estar estimulado, aquela adrenalina, vai passar e vai se tornar algo que a gente chama de sono.
tá? Então, são vários fatores que acontecem biologicamente. Então, a pessoa, em dado momento, ela pode estar bastante ativa, mas com o tempo ela vai acabar decaindo e as suas funções motoras, né, suas percepções, elas vão estar menos estimuladas, ela vai estar inibida e a pessoa vai ficar mais sonolenta, com sono, não vai conseguir fazer nem dirigir direito, né? Não vai conseguir realizar a sua tarefa, que era dirigir com atenção, com perfeição, tá? Com uma possível perfeição. É o que se espera quando uma pessoa que está conduzindo um veículo, ela haja com prudência, com responsabilidade, e o que não é o caso nesse mesmo sentido. O álcool, gente, reduz a nossa capacidade mental, como eu já havia falado, tá? E física, motora, tá? Uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica vai ter tanto a sua capacidade mental quanto a sua capacidade física reduzida. E isso vai atrapalhar, né? Atrapalhar o desenvolvimento no trânsito, né? A pessoa que dirige, que consome bebida alcoólica, consequentemente, ela não vai ter um bom desempenho ao dirigir, ao conduzir um veículo. Então, a droga, que é a bebida alcoólica, consiste em uma droga, tá? Uma droga lícita, mas ela é uma droga depressora. Por que é depressora? Porque ela diminui a habilidade de realizar tarefas complexas, tá? Então, se a droga lícita, que é a bebida alcoólica, né, ela diminui a nossa capacidade de realizar algumas tarefas simples, como andar, se equilibrar, falar com perfeição, que dirá dirigir, né, que é uma tarefa muito mais complexa. Então, acompanhe o quadro comigo, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2012, 15% das mortes mundiais decorrentes de acidentes de trânsito estão relacionadas ao consumo de bebida alcoólica. Tá? Então, no Brasil, estima-se que 18% dos acidentes de trânsito são causados por homens que consumiram algum tipo de bebida alcoólica e cerca de 5,2% foi causado por mulheres, desses acidentes foi causado por mulheres que também consumiram algum tipo de bebida alcoólica. Por esse motivo, a legislação tem se tornado mais rigorosa e específica, e inúmeras campanhas de conscientização e fiscalização estão sendo realizadas. Tá? Então, nesse sentido, gente, nós temos uma legislação. O que é uma legislação? Lembra que eu falei com vocês, né, o papel das leis, como que as leis surgiram? Né? Então, se há um fenômeno social acontecendo, que é o trânsito, em decorrência disso, nós temos alguns problemas existentes, houve uma legislação para tentar equilibrar esses conflitos de interesse. Tá? Então, a legislação em vigor hoje é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro traz algumas previsões normativas que vão regulamentar as condutas dos usuários de trânsito. Então, como é que funciona essa regulamentação? No seu texto legislativo da lei, né, traz ali um conjunto de normas, de obrigações, de deveres, de reprimendas em relação aos usuários de trânsito. Então, é por isso que é necessário termos leis mais rigorosas para que as pessoas tenham mais consciência antes de praticar qualquer conduta negativa em relação ao trânsito. Então, se uma pessoa ela sabe que dirigir alcoolizada é um crime, é uma infração de trânsito, então ela já vai ter um pé atrás e não vai querer cometer aquela infração. Deu para entender a relação da lei com a conduta? Deu a relação da lei com o fenômeno do trânsito? Basicamente é assim que acontece, essa reprimenda. Então, assim como a gente acabou de ver no slide passado, que segundo a Organização Mundial da Saúde, há um grande índice de acidentes de trânsito aqui no Brasil causado por embriaguez ao volante, basicamente é isso, tá? Grande parte dos acidentes nas vias brasileiras ocorre em decorrência da embriaguez ao volante. A bebida alcoólica sempre, gente, sempre vai comprometer gravemente o estado do condutor para dirigir o veículo, causando sérios riscos, tá? E esse risco não se detém apenas a pessoa que está alcoolizada e que está conduzindo o veículo. Esse risco é a sua vida, a sua integridade, a sua insegurança, com certeza, mas coloca em risco também as pessoas que estão acompanhando essa pessoa que está conduzindo o veículo e coloca em risco os usuários da via, né? As pessoas que estão transitando também em seus veículos, pessoas que estão transitando pelas faixas de pedestre, pelas vias públicas, enfim,
né? A pessoa que consome bebida alcoólica, ingere bebida alcoólica, ela tem ciência de que a partir do momento que ela ingeriu aquela bebida alcoólica e ela passou a conduzir um veículo, ela coloca em risco não só a sua vida, mas a todos os outros usuários do trânsito. Então, gente, não existe bebida alcoólica que não prejudique a capacidade de dirigir, tá? Toda bebida alcoólica, seja qual for o teor, né, a porcentagem da bebida alcoólica, ela sempre vai reduzir a sua capacidade, né, em relação à condução daquele veículo. Vai prejudicar a sua capacidade de dirigir. Então, gente, eu trouxe essa imagem para vocês, tá? Vamos ler juntos. Se você beber e depois bater de carro, pode chamar de qualquer coisa, menos de acidente. Lembra que eu falei para vocês a diferença, né, do acidente, o que era um acidente e do que era causar uma espécie de acidente em decorrência de consumo de bebida alcoólica? Então, aqui nessa imagem está falando de que se a pessoa ela assume o risco, né, de consumir, de ingerir álcool e vai conduzir um veículo, vai dirigir, então ela pode chamar de qualquer coisa, menos de um acidente, caso ela provoque, né? Aquilo vai deixar de ser um acidente, porque ela assume o risco de provocar um resultado danoso, de causar lesão, dano, prejuízo a alguma pessoa. Agora, vocês vão pegar lá no final do texto, no meio da página, tem umas duas questões, tá? Na página 76. Vocês vão fazer no livro a primeira questão, tá bom? Somente a primeira questão. Vocês vão responder no próprio livro. Aí vocês vão pegar o caderno de cidadania, moral e ética de vocês e vocês vão escrever essa questão que está aí no quadro, tá? Pesquisem em jornais, notícias, dados, artigos e campanhas publicitárias quais os efeitos do álcool no organismo, tá? Vocês vão escrever no caderno de vocês a resposta e não esqueçam de colocar as fontes da pesquisa. Ou seja, vocês vão pesquisar sobre quais os efeitos que o consumo de bebida alcoólica causa no organismo do sujeito, do indivíduo, tá? Então, com base nessa pesquisa, vocês vão coletar os dados e colocar no caderno de vocês, tá? Anotem o cabeçalho, o comando da questão, que é só essa, tá? Primeira questão, pesquisa em jornais, você bate um print ou então pausa esse vídeo e você vai colocar no caderno de vocês, tá? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, chamem no grupo que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Não deixem de fazer essa pesquisa porque ela é muito interessante. Vocês vão entender como que acontece o efeito da bebida alcoólica no organismo do indivíduo, tá? Vão ver desde ingerir o primeiro copo de bebida alcoólica até como que acontece até o último, tá? Vocês vão entender como que acontece esse funcionamento dentro do organismo. Então, pesquisem, anotem no caderno de vocês, coloquem a fonte também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? E é importante a gente saber isso. Não é porque a gente não dirige, vocês ainda não dirigem, que a gente não deve saber o que deve ou não ser feito no trânsito, tá? Isso serve para a gente instruir outras pessoas, contribuir de forma positiva para a sociedade, ensinar outras pessoas, educá-las e conscientizá-las do nosso dever social, tá bom? Até a próxima aula. Beijão para vocês. Tchau, tchau.